boa noite. Está começando aqui pela TV Cultura Vale do Aço mais um Ronda Metropolitana nesta sexta-feira, dia 4 de abril. Estamos começando mais um programa e os nossos destaques na área de segurança pública, na área policial, você vai acompanhar agora. Polícia Civil prende dupla que estaria abrindo empresa com documentos falsos em Ipatinga. Sargento do Corpo de Bombeiros morre em acidente na BR-381 em Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte. Apresentou-se à Polícia Civil a adolescente de 14 anos que matou a facadas colega de 13 anos. Homem é morto enquanto lavava o carro no bairro Santa Terezinha, em Fabriciano. São os nossos principais assuntos aqui no Ronda Metropolitana nesta sexta-feira. Sexta-feira marcada, lamentavelmente, com a morte desse Corpo de Bombeiros, desse sargento do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco vou trazer detalhes deste caso. Olha, o uso de documentos falsos para se abrir uma empresa levou 2 homens para a cadeia em Ipatinga. Esse fato foi descoberto, gente, dentro da administração fazendária de Minas Gerais, aqui em Ipatinga. Os suspeitos detidos são investigados em Montes Claros, no norte de Minas. Na tela. Esses 2 homens foram flagrados tentando abrir uma filial de uma empresa na Receita Estadual. Segundo a Polícia Civil, eles estavam com cópias de documentos para ser dado início ao processo de abertura, mas, segundo esse delegado, os técnicos fazendários desconfiaram e acionaram a polícia. A equipe deste delegado foi o responsável pela prisão da dupla, identificados como Hamilton Jaque Barbosa, de 42 anos, e Marcos Oliveira Leal, de 40. Eles não quiseram dar entrevista sobre o caso. O delegado responsável pela prisão explica como foi feita a descoberta da tentativa de golpe. Essas 2 pessoas, elas inicialmente procuraram a Secretaria da Receita Estadual para a abertura de uma filial de uma empresa que eles já tinham lá em Montes Claros e apresentaram cópias de diversos documentos, né? Inicialmente suspeitaram da autenticidade dessas cópias e começou a haver então um contato mais próximo com os investigadores da Polícia Civil, com a nossa delegacia, para que a gente pudesse estar acompanhando isso de perto, e foi marcado para que eles retornassem hoje à Secretaria da Receita Estadual, a fim de finalizarem o procedimento de abertura da filial. Tendo retornado, a Polícia Civil, já sabendo que eles retornariam e da possibilidade de apresentarem, né, os mesmos documentos falsos, uma equipe foi para lá e ficou aguardando o momento deles chegarem. Eles chegaram, foram atendidos e no momento de serem atendidos foi solicitada a ele a apresentação desses documentos. E aí, quando eles apresentaram, fizeram uso desse documento falso, a equipe então realizou a captura deles, a prisão em flagrante, conduziram para a delegacia junto com os documentos apreendidos, né, junto com os documentos apresentados, basicamente as carteiras de identidade. Trouxemos para cá os documentos, já encaminhamos para a perícia e já foi constatado que realmente se trata de documentos falsos. São 2 carteiras de identidades falsas, né? Tanto o papel é falso quanto os dados nela inseridos também são falsos. E em razão disso, então, eles estão sendo autuados por uso de documento falso. E nós conseguimos também impedir a abertura da filial da empresa aqui na nossa região. Doutor Rodrigo, o senhor falou que a empresa é do ramo, né, de carvões. Talvez essa empresa seria só de fachada para algum desvio de verba ou isso ainda está sendo investigado? Olha, essa informação eu não tenho como te dar, porque isso depende de uma investigação. E, na verdade, como essa empresa não foi aberta e essa filial eles não conseguiram abrir essa filial aqui, nós vamos encaminhar toda a documentação e uma cópia do inquérito policial para a Delegacia de Montes Claros, para que lá seja iniciada uma investigação mais apurada e possam determinar se há alguma ilegalidade a mais em relação à empresa, enfim, apurar, né, tudo que tiver que ser apurado em relação ao local onde a empresa foi criada, porque aqui o fato não chegou a se concretizar. Bom, a situação desses 2 supostos empresários, né, foram encaminhados para o Ceresp de Ipatinga, o Centro de Manejamento do Sistema Prisional, e estão à disposição da Justiça. Vão ser investigados, né, conforme já informamos, então para a Polícia Civil de Montes Claros, quem sabe alguma ligação, algum fato aí com essas 2 cidades. Vamos aguardar, né? Você vê se é verdade ou não. Se aqui o advogado não quiser dar entrevista, não quiser falar nada com a gente,
claro que tem direito de se defender, não quiser usar o direito de defender, né, junto à nossa equipe. Bom, daqui a pouco as informações do acidente que matou um sargento do Corpo de Bombeiros de Ipatinga. Ele aconteceu, né, esse fato, na BR-381, próximo a Caeté. Você vai acompanhar essa história daqui a pouco na tela. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. A Mateco faz 35 anos e está de cara nova. Venha conhecer nossa nova loja, agora mais ampla, com maior espaço para sua comodidade. Toda a linha de tintas imobiliárias e materiais de construção em geral. Faça-nos uma visita. 35 anos de tradição, com os melhores preços e o melhor atendimento. Mateco, Avenida Simão Bolívar, 1113, Cidade Nobre. 3826-2103. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Estamos de volta aqui na TV Cultura Vale do Aço. Você está acompanhando comigo o Ronda Metropolitana nesta sexta-feira. Você que nos acompanha pela TV, na telinha da sua TV, lembrando a você, meu amigo e minha amiga, que pode nos acompanhar também na internet. É só você abrir esse site, está nesse endereço aí, a tua tela, tvculturavaledoaço.com.br. E você vai poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Ronda, no Jornal Cultura, toda a programação da TV Cultura Vale do Aço, o canal que fala a sua voz, que dá a informação do Vale do Aço que você deseja. Morreu no fim da tarde de ontem, olha, um sargento lotado na 2ª Companhia de Corpo de Bombeiros de Ipatinga. O militar voltava de Belo Horizonte, sentido ao Vale do Aço, quando perdeu o controle do carro, né, que ele dirigia, e atingiu uma carreta. O acidente aconteceu na BR-381, à altura ali de Roças Novas, em Caeté. Ele morreu preso nas ferragens do carro e chovia muito no momento da colisão. Hoje, a sede dos bombeiros militares em Ipatinga amanheceu de luto com a notícia da morte do 2º sargento José Maria Mota. Ele está nessas imagens realizadas no fim do mês passado, durante a solenidade do Corpo de Bombeiros. Mota, como era conhecido entre os amigos e seus companheiros de farda, morava em Belo Oriente. O comandante da 2ª Companhia de Ipatinga detalha aqui no Ronda Metropolitana mais algumas informações do acidente que vitimou o sargento Mota. Olha, ontem por volta de umas 4h30, 5 horas, nós recebemos a notícia de um possível acidente, né, envolvendo um militar nosso aqui de Ipatinga, né? Então, de imediato nós procuramos as informações para verificar se realmente procedia, né, essa informação. Eu cheguei a iniciar um deslocamento para o local, né? Porém um militar nosso, um tenente lá de Itabira, do pelotão de Itabira, que pertence a Ipatinga, ele, pela proximidade, chegou no local primeiro, né? E já confirmou que realmente se tratava do sargento Mota, né? Militar nosso aqui, né? Então, realmente, a gente teve a notícia por meio de testemunhas que até da própria Polícia Rodoviária Federal, que estava chovendo muito, né, no local do acidente, né? Então, possivelmente, né, segundo informações da PRF, ele perdeu o controle do veículo e veio colidir com uma carreta, né? E aparentemente foi óbito no local.
Ele estava resolvendo com um problema particular, estava voltando para o Vale do Aço, né? Isso, ele estava de folga, né? Era folga dele, ele estava em Belo Horizonte, né? E trabalharia hoje pela manhã, né? Então, possivelmente, ele estava retornando ontem pela tarde para poder chegar em casa, né? E assumir o serviço com tranquilidade no dia de hoje. Esse sargento faz parte da equipe do Mota e estaria trabalhando hoje com o sargento falecido. Hoje o sentimento de perda, né, para a nossa turma é grande, né? Porque estaríamos aí todos juntos, né? O sargento Mota também fazendo parte da equipe. E, infelizmente, nós não temos mais o nosso companheiro junto a nós nesse dia. Como você com o tenente Oberdan, né, falando que tantos e tantos trabalhos que vocês já fizeram juntos, de resgate de vítimas em ferragens, e acabou que, talvez por uma chuva, né, a situação toda, ele teve um fim trágico, como vocês já trabalharam em vários casos, né? É o nosso serviço, em vários casos a gente trabalhou junto, a gente salvou tantas pessoas, né, tivemos que fazer muito resgate em veículo, e infelizmente, por ironia do destino, veio acontecer essa fatalidade com o sargento Mota, justamente na estrada, e ficar preso às ferragens também, não ter alguém para ser feito o salvamento rápido, né? Você e ele tem quase o mesmo tempo de bombeiros, cerca de 21 anos, né? Nós temos 21 anos de serviço, completamos esse ano. Tem alguma coisa a ficar marcante, assim, da memória, uma coisa dele, coisa assim? A espontaneidade do sargento Mota, sempre espontâneo, sempre disposto a atender as ocorrências, né? Sempre disposto também a ensinar aqueles que eram mais novos, que iam chegando, mas vai ficar isso aí, a espontaneidade dele. E ele tinha uma alegria um pouco irônica, né? Aquela coisa assim, né? O Mota era sempre assim, né? Sempre estava rindo de alguma coisa, fazendo uma brincadeira, mas na hora de trabalhar era um cara bem sério. Bastante profissional. Muito profissional, exemplar. Meu sentimento a toda a corporação do Corpo de Bombeiros, a família do sargento Mota, por diversas vezes, né? Nós fizemos matérias, ele resgatando vítimas de acidentes, ele comentando sobre as rodovias, né? Sobre os perigos, e essas rodovias mineiras, por exemplo, são traiçoeiras, principalmente a 381. E curiosamente, esse vídeo que você acompanhou aí, dessa imagem de acidente, ele trabalhando num acidente aí, fez um ano essa matéria, foi ao ar no dia 3 de abril de 2013, e ele morreu justamente no 3 de abril de 2014, um ano após ele trabalhar num resgate de acidente. Nosso Mota também morreu num acidente trágico na BR-381. Olha, em instante, todas as informações da apresentação de uma adolescente que matou a colega de 13 anos em Santana do Paraíso. O crime teria sido motivado, olha só, por uma fofoca e não por ciúmes de namorado. Daqui a pouco, na sua tela. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Estamos de volta aqui na TV Cultura Vale do Aço. Você está acompanhando comigo o Ronda Metropolitana, sempre de segunda a sexta, tá? 6h30. Ah, Fred, não posso assistir 6h30, tá de... Então, às 9h30 da noite você assiste. 6h30 da noite, reprise às 9h30. Não perde nenhum detalhe dos fatos policiais aqui comigo no Ronda Metropolitana, viu? Você não perde nada. Olha, apresentou-se na delegacia de Santana do Paraíso, adolescente de 14 anos que matou a facada a colega de apenas 13 anos de idade. Esse crime aconteceu no último dia 26 de março, conforme você acompanha aqui no Ronda, na tela. A estudante Paula Rosa de Araújo, de 13 anos, morreu com golpes de faca após uma nova briga em frente à escola onde ela e a autora do crime estudavam. A
A motivação para o crime, inicialmente, segundo dados apurados pela Polícia Militar, seria ciúmes. Os familiares de Paula não acreditavam no ocorrido. Inclusive, a mãe quase não teve forças para falar do caso ao Ronda Metropolitana. O que a senhora pode falar da sua filha? Como é que ela era? Como é que era essa jovem? Ela era uma pessoa muito boa, muito carinhosa, muito amorosa. Boa irmã, boa filha. Essa jovem que fez isso com ela, eram amigas, né? Antes. Eram. O que levou realmente? Muitas pessoas querem saber, né? O que levou realmente essa outra, que eram amigas, foi com a de namorado mesmo, conversa fiada. O que levou a fazer isso com a sua filha? Eu não sei. Não sei. Também queria perguntar isso pra ela. Eu fiquei sabendo na porta da escola que elas tiveram um problema antes, né? Alguns problemas na escola mesmo, na porta da escola. Teve isso mesmo? Teve. Já vinha acontecendo esses problemas? Já. E ela, essa autora, mora próximo à casa dela, conhecendo no alto? Bem próximo. Bem próximo. Mora quase do lado. Fica uma pergunta no ar, então. Por que ela fez isso? Não sei. Não sei. A adolescente de 14 anos se apresentou à Polícia Civil e contou uma outra versão do caso. O crime teria sido motivado por uma fofoca. É o que contou a delegada de Santana do Paraíso ao Ronda. Se apresentou juntamente com o advogado e com a mãe e esclareceu como os fatos aconteceram. Motivação. Foi o quê? Namoro? Ciúmes? O que foi realmente? Não, na verdade não foi o namoro, igual a princípio eu acreditava que tivesse sido o motivo, tivesse sido o namoro, mas foi porque a vítima estava falando que a adolescente estava usando drogas. E ela foi tirar satisfação, saber por que ela estava falando isso, já que ela, segundo ela, não é verdade. Então, essa rixa que surgiu já estava há alguns dias, não é a primeira vez que elas tiveram um problema, não? Não, não foi a primeira vez, elas já tinham acontecido algumas brigas entre elas, que eram separadas tanto pela mãe da adolescente, quanto pelo pai da vítima, e, infelizmente, na última aconteceu o que aconteceu. Você está dizendo que o pai da vítima estava com ela no momento que ela foi agredida a facada? Estava no momento, tentou impedir, mas não conseguiu. Foi algo muito repentino, segundo a adolescente. Houve uma história também, delegado, de uma mãe agredindo. Foi a mãe da vítima ou a mãe da autora dessa adolescente que acabou batendo? Como é que foi a situação? Foi a mãe da adolescente, porque ela não aguentava mais essa situação das duas virem brigando, porque as duas eram melhores amigas. Então ela achava aquilo um absurdo. Quando ela soube que elas estavam brigando na praça, aí ela perdeu a cabeça e falou, não, vou tentar separar. Mas acabou. Neste caso, delegada, o que é feito agora? São adolescentes, né? Ou a vítima e também a autora, no caso, né? Ela é adolescente também. Como é que fica a situação? Como é que vai ser esse trâmite final desse inquérito? Olha, é um procedimento para apuração de ato infracional. Está faltando os laudos para poder concluir. Ouvi algumas pessoas que foram citadas ao longo dos depoimentos. E nós vamos fazer um encaminhamento para a Vara da Infância e Juventude. E aí vamos ver o que ele vai ser decidido. Ela pode, no final, né? Ter uma pena de internação por até 3 anos, mas isso vai depender do caso. Ela, por exemplo, como é a primeira vez que ela se envolve nesse tipo de crime, na verdade é um crime, é um ato infracional, então pode ser que não sejam necessariamente 3 anos, mas é a pena máxima que ela pode ter. A senhora ficou assustado com a situação de meninas, né, novas, assim, 14 anos, né, a autora de 13 anos, a vítima, se envolver numa confusão tão grave, tão violenta, que coisa banal? É assustador. A gente não, apesar da gente viver isso, vivenciar isso todos os dias, eu falo, é assustador. Porque cada vez mais a gente vê crianças, ela é praticamente uma criança, 13 anos, a outra 14, elas são praticamente crianças, e se envolvendo em crimes tão bárbaros. Tirar a vida da própria amiga, melhor amiga, por conta de uma fofoquinha. Então eu acho que os valores estão sendo perdidos. Bom, se é por ciúmes do namorado ou por fofoca, que falou que a outra é usuária de drogas, nada justifica essa criminalidade, essa violência que resultou na morte de uma jovem de 13 anos, que tudo indica que eram amigas, né? A de 14 com 13 anos, estudavam junto na mesma escola, e vai ficar marcada aí, essa garota de 14 anos, por um momento, talvez, de raiva, impensado, tirar a vida de uma jovem de 13 anos. A nossa última notícia aqui no Ronda Metropolitana, encontrado na manhã de hoje, o corpo de Reinaldo Mariano, de 35 anos, que foi assassinado
quando lavava um carro, né, na rua Maria Aparecida Alves, no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano. O corpo da vítima apresentava 3 perfurações de arma de fogo. A Polícia Militar apurou que em agosto do ano passado, Reinaldo Mariano foi vítima de uma tentativa de homicídio e escapou da morte por muito pouco. Ele sofreu, naquela época, 7 disparos de arma de fogo. Foi no bairro Gávea, em Coronel Fabriciano. Sobre o crime, né, agora da morte do Reinaldo Mariano, ainda não há informação sobre a autoria desse homicídio. A perícia técnica compareceu ao local, né, e realizou os trabalhos, liberando o corpo removido para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Reinaldo Mariano, então, assassinado. E morreu, olha só, no Hospital São Camilo, em Coronel Fabriciano, o Jefferson Camilo Silva, de 28 anos. Ele foi encontrado baleado no início da semana no bairro Mangueiras, também Fabriciano. Gravemente ferido, esse rapaz ficou em estado de coma, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de ontem. Lamentável, né? Mais um caso de homicídio, então 2 homicídios praticamente, que foram registrados, que deram entrada no Instituto Médico Legal de Ipatinga. Estamos chegando ao final do Ronda Metropolitana de hoje, né? Vou abraçar aqui a nossa audiência, a dona Benedita, o Caladinho, que ligou pra gente, está sempre acompanhando, né? A Selma, que ele fez questão de frisar, que a mãe dela sempre acompanha a Vila Ipanema, né? A dona Lino, né? Maria Lino, obrigado a você, obrigado pelo carinho da audiência de vocês, tá? Você pode ligar para a gente também participando, deixando seu recado, comentário, ligando no 3828-9000, 3828-9000. Você pode mandar uma mensagem no correio eletrônico jornalismo@tvculturavaledoaço.com.br. Também estamos no Facebook, TV Cultura Vale do Aço. Quer ajudar a comunidade a ficar mais segura, próxima à sua casa aí, né, onde você mora, sabe, um traficante? Denuncie a polícia. 181, diz denúncia unificada das polícias civil e militar. Não precisa identificar, somente a sua informação é que é interessante. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Nesta sexta-feira, comigo, né, acompanhamos a semana toda de muita informação policial, sempre aqui comigo. Então, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Ronda Metropolitana. Um bom fim de semana, uma boa noite e até mais.